Sarah tem muito zelo pelo seu filho Miles e fica bastante agraciada por ele apresentar tamanha inteligência enquanto ele é apenas uma criança. O Miles é mais inteligente do que as outras crianças, ao mesmo tempo em que ele não consegue interagir com outros meninos e meninas de sua idade. Inclusive, o fato do garoto ser antissocial é um motivo que incomoda a Sarah, enquanto que o John, o marido da Sarah, vê essa característica do Miles como algo pouco relevante. Mas quando o Miles cresce mais um pouco, o comportamento do moleque começa a mudar, mas muda de uma forma bastante desagradável para a vida dos seus pais, a Sarah e o John. Mas antes de tudo, devo lembrar que o Miles tem heterocromia. O olho dele é castanho, enquanto o outro é azul. Numa noite, a babá do Miles acaba se machucando enquanto estava procurando por ele. E isso foi culpa do Miles. Todavia, até aí, o garoto conseguiu se livrar da culpa. A cadela da Sarah sempre está latindo em direção ao quarto do Miles, enquanto o Miles está dormindo. Isso chama a atenção da Sarah, que manda a cadela parar de latir e logo depois ela mesma vai observar o Miles dormindo. A Sarah encontra o garoto falando algumas frases indistinguíveis enquanto ele estava dormindo, e a Sarah aproveita para gravar a voz do moleque falando aquilo. A Sarah desperta o moleque dizendo que ele estava tendo um pesadelo. Todavia, o moleque, contrariando a sua mãe, diz que na verdade ele estava tendo um sonho bom. Outro dia, o moleque, o Miles, acaba por agredir um colega de classe, pelo simples fato do seu coleguinha não deixá-lo ser o ajudante de uma garotinha durante uma tarefa de classe. Enquanto uma profissional estava observando o comportamento do Miles, o garoto fala alguns relatos que chamam a atenção da profissional, e essa profissional acaba pensando que o John, pai do moleque, tem um comportamento agressivo com o moleque, e por isso o moleque demonstrou tamanha agressividade contra um coleguinha. Essa moça vai conversar com a Sarah, a mãe do moleque. Depois de ouvir a profissional, a Sarah entrega o gravador que outrora havia gravado as frases que o moleque falava enquanto ele dormia. Durante a noite, a profissional ouve as frases do moleque e ela acaba ligando para outro especialista. Era sinal de que o Miles não estava nada bem. Um fenômeno muito bizarro estava acontecendo com o Miles. Outro dia, essa profissional apresenta a Sarah ao Dr. Arthur, e durante a conversa entre o Arthur e a Sarah, o Dr. Arthur explica a Sarah sobre os indícios de mudanças de comportamento que são repentinas na vida do Miles. O Arthur lê as frases indistinguíveis que o Miles costumava falar durante o sono dele, e essas frases do Miles eram frases que demonstravam tamanha perversidade vinda do moleque. O Arthur aprofunda ainda mais a sua análise e avisa a Sarah de que o Miles, esse mesmo moleque, está dividindo o seu corpo com outra alma, e que essa outra alma era uma alma de uma pessoa bastante perigosa. A Sarah ignora o que o doutor havia falado para ela, e a mesma não pretende mais ser atendida por ele. Mas antes, a profissional entrega um DVD para Sarah. Esse DVD falava sobre reencarnação. Isso chama a atenção da Sarah. Em casa, a Sarah nota comportamento estranho vindo do Miles. O garoto sempre está olhando para a cadela com um olhar duvidoso. A Sarah repara bastante isso. O garoto faz uma pequena brincadeira com a mãe dele, a Sarah, e a própria Sarah consegue perceber que algo de errado estava acontecendo com o moleque. Sarah esclarece ao John que o Miles poderia ser uma alma reencarnada. Todavia, o John desmerece essa versão. Ele debocha disso e consegue fazer a Sarah acreditar que essa história de reencarnação era tudo papo furado. Sarah acredita no John e ela descarta essa hipótese de que o Miles era uma alma reencarnada,
Mas ainda naquela noite, a Sarah acaba vendo uma situação inusitada quando ela vai falar com Miles. Veja que o rosto do moleque está diferente. Esse mesmo moleque dá as costas para Sarah. A Sarah se aproxima do moleque e vê que ele estava com o seu rosto normal. Teve outro dia em que o John percebeu que a sua cadela havia desaparecido e por isso o John ordena que o Miles vá com ele para procurar essa cadela. O Miles já faz uma cara de que não curtiu isso. Quando o Miles e o John estão dentro do carro, um menino fala frases que deixam o John irritado. O Miles fala sobre uma história particular que o John já viveu em sua vida. Se tratava do pai do John, que era um péssimo pai para o John. John fica enfurecido e ele fala isso para Sarah. Entretanto, o John acaba percebendo que o moleque tinha uma câmera que filmava as conversas entre os pais dele. E o John, o pai do moleque, foi cobrar o moleque pelo moleque fazer esse tipo de coisa. Entretanto, a Sarah afasta a briga. O John passa a não ficar mais naquela casa. Portanto, o Miles e a Sarah ficam sozinhos naquela casa. Durante a noite, a Sarah acaba tendo um pesadelo com relação ao filho dela. Veja, a Sarah vê que aquilo era um pesadelo, mas o seu filho, o Miles, queria ficar com ela naquela noite. A Sarah percebe umas moscas que estavam aparecendo no quarto dela. Com isso, a Sarah planeja encontrar o verdadeiro lugar onde essas moscas surgiam. Sarah vê que essas moscas estão surgindo no porão dela. A Sarah fica ciente de que as moscas estavam presentes no armário que foi pregado pelo Miles. Sarah aos poucos retira os pregos e ela vê que a cadela dela foi morta e o menino confessou que foi ele quem matou a cadela. Desgraçado. Sarah leva o menino para o Arthur, pois agora ela tem convicção de que há uma alma invasora no corpo do Miles. O Arthur faz terapia no moleque para tentar libertar o moleque das garras da alma invasora, mas tudo dá errado. O moleque fica sendo sinistro e agressivo e ele elabora provas contra o Dr. Arthur para incriminá-lo com o crime de abuso sexual contra menor. O Arthur só escaparia dessa acusação caso ele deixasse o moleque embora e dizer que aquele garoto estava normal e que não havia nenhuma alma invadindo o corpo do moleque. E o Arthur faz isso mesmo. Ele deixa o menino em paz, fingindo que tudo estava bem com o menino. A Sarah fica perdida e sem entender a atitude do Arthur. Quando a Sarah está voltando para casa, ela dá um jeito de conversar sós com o John. E é por ali que a Sarah mostra a cara dela que foi morta pelo garoto. O John mostra a Sarah um documento que explica onde o Miles irá ficar. A Sarah fica triste, pois o Miles não irá ficar com ela nem com o John. O Arthur liga para a Sarah no meio da noite e ele fica sabendo que o garoto não estava perto da Sarah. E é por isso que o Arthur explica que há uma alma de um assassino de mulheres que habita no corpo do garoto. Esse mesmo assassino morreu no mesmo dia em que o Miles nasceu. Esse mesmo assassino também tem heterocromia. Seus olhos têm cores diferentes, e assim como é com o Miles. O Arthur também explica que havia uma vítima desse assassino que conseguiu escapar dele e levou a polícia para prender o assassino. Contudo, a polícia acabou matando o assassino durante a operação. Portanto, a alma do assassino saiu do corpo dele e foi direto para o corpo do Miles, quando o Miles era um bebê. E hoje esse assassino controla o corpo do Miles. A Sarah adere à ideia de levar o garoto para uma clínica, e o plano era para o John pegar o moleque na escola e levá-lo para essa clínica. Entretanto, o plano dá errado, pois o moleque acaba ferindo o John gravemente, levando o John para o hospital, e a responsabilidade de resolver aquele problema do Miles acaba ficando exclusivamente nas costas da Sarah. A Sarah havia descoberto um esconderijo que escondia
revistas, jornais e um livro da Margaret. A Margaret é uma mulher que conseguiu escapar das mãos do assassino, portanto o assassino reencarnou no corpo do Miles a fim de matá-la. A Sarah dá remédio ao garoto para fazê-lo dormir e ela viaja até a Margaret. A Sarah chega em Ohio, cidade onde a Margaret morava. Com isso, a Sarah conhece a Margaret e ela consegue fazer com que a Margaret a deixe entrar em sua casa. A Sarah conversa com a Margaret e ela já planeja colocar um plano dela em ação. A Sarah vai ao banheiro e prepara um revólver. Logo depois, a Sarah aparece na frente da Margaret, apontando uma arma para ela. Até ali, a Sarah queria matar a Margaret para que a alma do assassino abandonasse o corpo do menino Miles. E isso é porque, se a Sarah matasse a Margaret, a alma do assassino não teria motivos para continuar no corpo do Miles, pois a Sarah iria cumprir o objetivo do assassino. Traduzindo, se a Sarah matasse a Margaret, o assassino iria deixar o corpo do Miles em paz. Porém, a Sarah não mata a Margaret. A Sarah se sente bastante mal, pois ela é uma boa pessoa. De repente, o moleque se manifesta com uma faca na mão. O moleque faz um gesto do qual a Margaret se lembra do assassino do qual ela havia conseguido escapar. O moleque fica esfaqueando a Margaret. A Sarah até tenta parar, mas a própria Margaret, sem querer, acaba ferindo a Sarah com uma prótese que ela usa. A Margaret teve sua mão direita arrancada pelo assassino e por isso ela usa essa prótese. Essa prótese acaba ferindo a Sarah quando a Sarah tentava ajudar a própria Margaret. O garoto consegue matar a Margaret de vez e ele até mesmo larga a faca em cima da Margaret e fica estático. Parece que realmente a alma do bandido estava saindo do corpo do Miles. O Miles se retira de lá. A Sarah segue o moleque. Quando parecia que estava tudo bem, o bandido que estava no corpo do Miles revela que ele assumiu o corpo total do Miles e que o Miles nunca iria voltar. A Sarah prepara o revólver para matar o moleque. Surge um barulho de um tiro, mas na verdade foi a Sarah quem levou um tiro. Quem atirou foi um caçador que estava ali perto e o caçador havia imaginado que a Sarah era a vilã da história. Imaginou que a Sarah iria matar aquela pobre criança por pura maldade. O garoto também se vitimiza bastante para convencer o homem de que ele iria sofrer uma atrocidade causada pela Sarah. Tempos depois, o garoto é levado para um casal que cuidará dele enquanto o John, o pai do moleque, estava se recuperando. A nova tutora do Miles até estende sua mão para o moleque. O moleque abre um grande sorriso, pois o assassino que habita no corpo dele gosta de mãos femininas. O filme termina com o moleque entrando em seu novo e provisório quarto e depois olha para o espelho e ele vê a alma que comanda o corpo dele. E lá estava a alma que habita no corpo daquele moleque. E lá estava o moleque olhando para aquela alma que habitava nele. E assim a história acaba.